Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. O juízo final. Lemos em Apocalipse capítulo 20 e versículo 11, 12, 13, 14 e 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas obras que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foram achados escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Logo, o juízo final é revelado na Escritura Sagrada, o momento do grande julgamento final. O juízo final, o juízo do grande trono branco, será sem dúvida o último e mais terrível julgamento que já houve em toda a história da humanidade e do universo. Não existe em toda a história, desde que o mundo foi criado, um julgamento que se compare ao julgamento do grande trono branco. Não há juízo similar na história que se compare ao terrível e assustador juízo final do grande trono branco do Cordeiro. Não há tribunal humano, por mais exuberante que seja, que se compare ao tribunal divino, que será armado no mais alto lugar do universo para julgar toda a humanidade pecadora, que recusa a oferta gratuita da salvação que hoje é oferecida por Deus a toda a humanidade, conhecida por Deus por meio a salvação que foi oferecida por Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A santidade e a justiça de Deus exigem a excelência de um juízo final. Se não existe, ou se não existisse um juízo final, a história não teria sentido. Mas Deus tem preparado o dia em que todos deverão estar diante dele. Existe na Bíblia, dentro das mensagens proféticas da Escritura,
a previsão profética do juízo final que está espalhada por todos os textos da Bíblia Sagrada. Os grandes profetas do Antigo Testamento vinham proclamando o grande e terrível dia do Senhor, no qual todos os ímpios serão julgados. O juízo final foi previsto desde tempos remotos, desde tempos que estavam imemoráveis ou imemoriais, por meio dos santos profetas e apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus é o supremo juiz do universo, que presidirá o julgamento final. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o julgamento futuro sempre foi atribuído a Deus Pai. Porém, o próprio Jesus declarou que, na verdade, em João capítulo 5 e versículo 22, que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. É Jesus que há de julgar toda a humanidade. Portanto, a conclusão lógica é que Jesus Cristo é o supremo juiz do universo. O homem da cruz deverá também ser o homem do trono branco. Ele que é o atual salvador do homem será o seu futuro juiz no julgamento final. Ele, Jesus, que é o atual advogado dos homens, também será o juiz de toda a humanidade, o juiz do seu futuro, será o juiz do futuro trono branco. Em Jó, capítulo 34 e versículo 12, a Bíblia afirma também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Os homens poderosos, acostumados a subornarem os juízes dos tribunais para prevalecerem e perverterem o juízo, estarão diante do perfeito juiz do universo, que não aceita nem precisa de suborno. Hoje vemos muita coisa acontecer equivocadamente, fora do que está estabelecido, mas diante de Cristo não haverá esta possibilidade. Todos terão que ser julgados corretamente. Em Jó, capítulo 34 e versículo 23, a palavra de Deus afirma, porque não precisa considerar muito no homem para fazer ir a juízo diante de Deus. Deus sonda e conhece os corações corruptos dos homens. Em Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 14, o sábio Salomão escreve, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Em João, capítulo 16 e versículo 8, 9, 10, 11, Jesus afirma que o próprio Espírito Santo seria enviado para convencer o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo 31, Paulo afirmou perante o Areópago em Atenas que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E este varão é Jesus, e este varão é o Salvador, e este varão é o advogado, e este varão será o juiz do mundo. Mas um juiz com equidade. Em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 1, Paulo revela a Timóteo quem será esse juiz, dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O juiz divino, ou o juízo divino que virá sobre os homens pecadores, é tão certo quanto é certa a morte para todo ser humano. Em Hebreus capítulo 9 e versículo 27, a Bíblia afirma: e como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ninguém escapará desse juízo. É preciso pôr a vida no altar, é preciso reconciliar, é preciso pedir perdão em nome de Jesus, é preciso pôr a vida em ordem diante de Deus, porque o juízo vai chegar e se não estiver reconciliado, perdoado, restaurado, não poderá escapar. Mas aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Neste julgamento do juízo do grande trono branco, em vez de pilhas de processos, os livros abertos farão a produção processual das provas, as quais ninguém poderá contestar. Portanto, antes do juízo do grande trono branco, Deus julgará o seu povo e retribuirá a casa ou a cada um segundo as suas ações, segundo as suas obras, atitudes e motivações para com o reino de Deus aqui na terra. Vale a pena lutar, vale a pena se esforçar, vale a pena participar, vale a pena orar, vale a pena cantar, vale a pena pregar, vale a pena expandir o reino de Deus na terra, o reino espiritual, que tem as suas próprias leis divinas e espirituais, escritas e prescritas e anotadas na Bíblia Sagrada, para que os participantes do reino, os integrantes destes reinos, não tenham como errar. O julgamento do povo de Deus será um juízo de avaliação e não de condenação. Porém, o juízo final será um julgamento de condenação e definição dos tipos de penalidades e punições dos pecadores sentenciados. Portanto, meu amado irmão, minha amada igreja, seja firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.